Desde o início, quando Renas nasceu no nosso coração, vinha uma expressão: Renas ser uma rede de redes. E nós sabemos, pela extensão do Brasil, os desafios e as dificuldades. Mas dentre as várias renas estaduais que foram se formando ao longo dessa nossa caminhada, algumas, mais precisamente 9 renas estaduais, desenvolveram uma forma de trabalho, desenvolveram um caminho em conjunto, com reuniões mais frequentes, mais permanentes, com atividades, inclusive cumprindo isso que Débora falou a respeito da missão da rede, a articulação, o encorajamento, o pastoreio mútuo, o cuidado um com o outro. E nesse momento, então, nós teremos um painel com 9 dessas renas estaduais, com o objetivo de que elas compartilhem conosco um pouco dessa caminhada. Então, eu queria chamar, viesse aqui à frente, a Rede Evangélica do Terceiro Setor de Minas Gerais, chamar a Petrúcia, convidar a Repaz, Rede Evangélica Paranaense de Ação Social, Gerhard, por favor, a Renas Rio de Janeiro, Clemir, Renas Bahia, Luci, Renas Amazonas, Vilma, Renas Ceará, Jailma, Renas Minas Gerais, Norte, Salto do Peixe, Wanda, Renas Marabá, Remar, Eduardo e Renas São Paulo, Tércio. Por favor, podem se assentando. Ainda falta. Faltam algumas aqui que eu chamei. Pastor Eduardo. Não, é o Gerhard. Pastor Eduardo, da Remar. Acho que agora ele completou. Se a gente pudesse somar todas as histórias que cada um aqui traz, representando as suas redes ou as nossas redes estaduais, com certeza a gente teria aqui um memorial de gratidão a Deus, de louvor por tudo que Ele tem nos permitido viver e experimentar como renas locais, estaduais. Mas nosso objetivo agora é também falar um pouco das nossas dificuldades, também compartilhar as nossas lutas. E eu pediria agora a cada um que compartilhasse com o nosso grupo maior aqui 2 das suas maiores dificuldades na coordenação, na gestão, no acompanhamento da sua renas estadual, local, para que isso sirva, inclusive, como, eu diria, até um aspecto de unidade. A gente se une também nas nossas fragilidades. Então, queria franquear a palavra, e todos vão ter a oportunidade, quem quiser começar, falando a respeito dessas 2 maiores dificuldades que a sua renas estadual, local, enfrentou ou vem enfrentando. Tem um microfone em cima, tem um por aqui. Pode vir da ponta também, pode vir. Diga seu nome, a sua rede, por favor. Novamente. Luci, da Renas Bahia. Nós começamos, na verdade, a Renas na Bahia com o projeto Bola na Rede. O projeto chegou antes da fundação da Renas, né? Então, quando a gente foi convidado para ser articular, né, o trabalho do Bola na Rede, foi que nós vimos a necessidade de cooperação de várias instituições e formamos
a Renas Bahia para ter esse suporte para o Bola na Rede. Então, hoje, quando o pessoal fala Silas e Lucy da Renas Bahia ou do Bola na Rede, é a mesma coisa, é sinônimo. Então, essa ligação com a Bola na Rede. E depois que o Bola na Rede, no caso, em Salvador, parou, né, porque acabou a Copa, a gente deu uma esfriada. E eu estava começando a ficar muito triste com isso, assim, muito sentida, Silas também, a dificuldade de motivar as pessoas novamente a se reunir em torno de algo e alguma coisa que fosse relevante. E aí, na Convenção Batista Baiana, em Piauí, onde dois do Renas, que era Renas Bahia Sul, a gente havia dividido, porque a Bahia é muito grande, e as pessoas de lá do Sul, Gandu e Piauí, tinham dificuldade de ir para Salvador para as reuniões, e tinham resolvido que faria uma Renas Bahia Sul. E quando essa convenção foi justamente em Piauí, né, nós nos reunimos e chegamos à conclusão de que a gente precisava retomar todo mundo junto. Não fazia sentido dividir a Renas Bahia, que a gente ia ficar mais segmentado ainda. E, nesse dia, nós conseguimos acolher pessoas que estavam em Piauí, de outras cidades, que faziam trabalho social, e que passaram numa reunião na casa de Jocenil, que está aqui com a gente. Nós reunimos na sala dela, passaram a saber o que era Renas, se interessaram, e a gente aí formou o grupo no WhatsApp, que a Renas aí tomou um fôlego. De julho para cá, a Renas está, assim, a todo vapor, a Renas Bahia. Mas a dificuldade ainda é essa, a distância das pessoas, organizações em outras cidades, pessoas que, por exemplo, querem que Silas ou eu, que temos mais, vamos lá fazer palestra, só que nós temos uma vida, né? Silas é pastor de uma igreja, tem a família dele, eu tenho também a minha família, meus trabalhos, então, assim, ficava difícil atender a todos, na distância, viagem. Então, isso era uma dificuldade muito grande, mas, enfim, eu penso que essa questão da localização das organizações é a dificuldade, e também muito o ensimesmamento de algumas organizações. Então, se aquela organização se sente beneficiada, né, então o trabalho tem um foco, por exemplo, a Bola na Rede tem foco na criança, e aí a gente concentrou a atenção naquela organização, ela coopera e ajuda. Daí, quando a gente tem um outro foco, a preocupação agora é outra, parece que essas pessoas não querem muito dar, elas querem só receber. Então, isso que a Débora fala, de que todo mundo é parte, né? Todo mundo precisa cooperar com tudo. Isso é rede. A gente tem dificuldade ainda de passar isso para as nossas organizações. Obrigada, Lucy. Pedir para vocês serem bem sucintos, para que todos possam falar, e com certeza você vai se identificar com alguma dessas dificuldades e a gente poder pensar junto alternativas de superação. Dificuldade? Só duas? Então tá. Agora só duas. Bom, a Rede Salto do Peixe é uma rede bem nova, né? Minas Gerais é um estado bem grande. Na verdade, quem é a coordenadora é Nana, né? E ela, não só, né, ela, mas a equipe lá, que são poucos, tem desenvolvido um trabalho bacana. Então, assim, a grande dificuldade que nós, a gente que é daquela região, a gente tem pouco acesso à informação. Ou seja, as igrejas, né, e organizações, elas têm uma dificuldade, ou uma necessidade, aliás, de receber capacitações, ensino. Eles não entendem ainda o que realmente é rede. No entanto, o Técio vai estar lá a semana que vem, né, dando essa força, falando sobre essas questões. E lá tem muito terra de coronéis, né? Então, a igreja é minha, cada um luta pelo seu, é meu, e existe, não sei se vocês conhecem isso também, mas lá é muito forte. Cada um defende o seu, cada um faz para si, né? Então, eu acho que a gente precisa desenvolver estratégias, e a gente, nesse pouco tempo, pensamos que precisamos
né, juntos, a gente traçar algumas estratégias para que as informações cheguem lá, né, e que as pessoas possam pensar mais coletivamente e não tão individualmente. Jailma. Jailma, de Fortaleza, e 2 dificuldades. A primeira é ter um grupo permanente, porque nós iniciamos Renas lá, começamos o processo em 2010. Em 2008, participei do primeiro encontro, em 2009, Betão nos acompanha, em 2010, nós começamos o trabalho. De lá para cá, a gente não consegue ter um grupo permanente, assim, um grupo que começou e está hoje. Eu acho que essa é uma dificuldade das outras redes também. Graças a Deus, hoje nós estamos com um grupo bom, por ocasião do Bola na Rede também, né? Mas trabalhamos outros temas, outros assuntos juntos e fazemos ações diferenciadas também, fora Bola na Rede, né? Então, uma dificuldade é essa, é ter um grupo permanente. A outra coisa é o que a gente trabalha faz com que algumas instituições se agreguem ou não, né? Então, se a gente está trabalhando com... Acho que é bem parecido com o que a Lucy falou, né? Se a gente está trabalhando com a campanha Bola na Rede, por exemplo, então nós vamos ter ali, naquele momento, instituições, igrejas que se interessem por essa causa. Então, parece que a gente precisa ter um leque muito grande de possibilidades, porque a gente percebeu que trabalhar uma ação em conjunto agrega, né? Mas, ao mesmo tempo, a rede não é para estar fazendo ações, enfim, é para estar se articulando juntos, para estar pastoreando um ao outro, contribuindo com o trabalho um do outro. Mas parece que ter um tema só agrega ou não algumas instituições ou redes, igrejas. Então, acho que essas duas são as principais dificuldades. Gerhard. Boa tarde, meu nome é Gerhard, sou lá de Curitiba. A Repaz, que é a Rede Paranaense de Ação Social do Paraná, ela, nesses 10 anos ou 12 anos, ela conseguiu gerar um grupo de líderes muito interessantes. Mas nós organizamos, ano passado, um encontro lá, muitos de vocês tiveram, um encontro nacional, e o pós-encontro, ele criou um esvaziamento, ao contrário do que poderia ter acontecido. Por razões pessoais, o coordenador pegou um outro emprego e não coordenou mais, a secretária que estava ali também disse, não vou mais, e a rede demorou um pouco a reagir para achar uma solução. Então, demorou meio ano, mais ou menos, para dizer, poxa, a gente nem está conseguindo mais cumprir aquele propósito que a gente tinha. Aí, finalmente, alguém tomou a iniciativa, o Patrick falou um pouco sobre isso antes, e então criou-se hoje um modelo mais parecido com o da Renas, com 3 coordenadores, para que não dependesse tanto de uma pessoa só. Essa dificuldade criou também uma dificuldade de execução de um plano de ação que havia sido estabelecido e que, então, não foi cumprido aquilo que a gente tinha pensado em fazer. Mas, a despeito disso, várias comissões que existem continuaram prosperando e depois... É para falar dos pontos positivos agora ou só depois? Então tá bom, vou deixar para depois. Bom, Tércio, São Paulo, a maior dificuldade que eu vejo é a rede ser uma rede de relacionamento. Porque toda vez que a gente junta, a gente quer fazer alguma coisa, tem que trabalhar, e a agenda impede, aí vira um rolo, não dá. O grande diferencial da rede é que ela seja uma rede de amigos, que ela seja uma rede de relacionamentos. E aqui em São Paulo a gente tem essa dificuldade, porque se a gente marcar só para tomar um café, parece que a gente não cumpriu o objetivo. Então, o grande desafio é ser uma rede de relacionamentos, de amigos, e a partir daí a gente caminha. Então, muitas coisas. Eu sou Clemir Fernandes, sou da Renas lá do Rio. A Renas nasceu em 2006 e ela teve um grupo bastante variado no seu surgimento, com a liderança lá do Flávio Conrado e mais uma equipe. Depois, uns 2 anos depois, eu assumi a coordenação com mais um grupo e a gente caminhou bastante. E talvez isso que o Tércio diz que é uma dificuldade
talvez aqui, lá no Rio, para a gente isso é um ponto forte, mas eu falo disso depois, Silvia. Talvez seja mais forte. Uma das questões centrais para a gente hoje, da dificuldade, tem a ver com a gestão da rede, com essa coisa da liderança, da construção de um grupo que possa dar sequência. E eu, para o mal e para o bem, fiquei muito aliado à ideia da condução da rede. Então, vez ou outra, eu sou chamado, eu procuro me distanciar, mas eu volto de novo, assim. Então, mas a rede existe e ela tem uma força muito grande em termos de relacionamento. E talvez esse é o ponto mais forte, mas há dificuldade na gestão, que a gente agora julga que está superando também. O novo coordenador, eu falo daqui a pouco, quando eu disser das coisas positivas. Queria aproveitar desse segundo momento para fazer talvez um esclarecimento, talvez seja bom. E tem muito a ver com a Renas Rio e Ponta, e por isso que eu falo a partir desse lugar. O jornal Globo publicou no sábado passado uma reportagem a partir de uma conversa de pessoas que se encontraram num lugar, lá no meu trabalho. Eu trabalho numa instituição que não é religiosa, uma instituição laica, e eu faço relação com a imprensa quase cotidiana, por causa do meu trabalho, lá com as ciências sociais. Então, uma jornalista me procurou, achei que era por causa do meu trabalho. A gente encontrou um grupo de amigos, ela queria fazer uma reportagem sobre evangélicos, outros, né, que defendem direitos e não estão na agenda desse modelo mais estereotipado conservador da sociedade brasileira, como a imprensa tem chamado. A gente conversou, foi uma conversa boa, tratamos de vários assuntos, a defesa do pobre, a luta pela justiça, falamos da Conferência do Nordeste de 62, e aí falamos da Renas como uma entidade que tem lutado por defesa de direito a partir dos mais pobres. A jornalista queria conhecer, aí ela disse, olha, tem uma reunião amanhã da Renas do Rio, a agenda está marcada. Então ela foi lá naquela reunião, ouviu a reunião, e aí ela disse, eu podia tirar uma foto do grupo? O grupo ouviu, eu disse, olha, mas aquela reunião de ontem, no meu trabalho, é uma coisa, essa reunião de hoje aqui é outra coisa, não tem nada a ver, lá é um grupo de amigos, aqui é uma rede que tem uma caminhada. Então, eu disse, essa rede aqui não aporta esses recursos que discutimos ontem em níveis muito diferenciados. Resultado, no dia seguinte, o Jornal Globo publica a matéria de uma conversa de um dia, com a foto tirada no outro dia, no outro lugar, e ficou para muita gente como se aquilo fosse a agenda da Renas. E aí isso causou algum desconforto, se alguém quiser acessar pode ver. É óbvio que a Renas do Rio nunca discutiu aqueles assuntos, não é da pauta dela. A pauta da Renas é a defesa de direitos e luta pela justiça. E mesmo da maneira como o jornal colocou, nem traduz a riqueza da conversa, a sofisticação da própria conversa. Traduz numa certa chave, que corresponde mais ou menos à verdade, mas como todo jornal, a editoria faz aquilo que bem quer. Acho que isso é bom para esclarecer que a Renas Rio, que é citada e é mencionada ali, tinha uma agenda que foi relacionou-se com outro tema no outro dia, com outra conversa no outro dia, e aí criou alguma confusão. Eu acho que isso é bastante fácil a gente dizer e explicar para que ninguém fique com dúvida acerca da agenda que mobiliza a própria Renas Rio. Sobre o conteúdo da reportagem não é bom falar, mas eu espero que esse tema, que tem a ver direto com a questão do pobre, da injustiça, da miséria, da desigualdade, que estão tratando desse assunto, venha a ser alvo de tema, de debate, de reflexão para a gente no outro contexto. Acho que é bom que se diga. Amém. Já. Meu nome é Wilma, alguns me chamam de Vilma, mas do jeito que você me chamar, eu vou atender. Wilma, Vilma, Ilma, como chamava minha mãe. Eu sou da Renas Amazonas. E nós também, como os irmãos aí tiveram algum problema, quando nós tivemos o Encontro Renas em 2012, lá no Amazonas, aí depois parece que deu uma baixada, assim que a gente estava com a adrenalina muito alta, né? Aí deu uma baixada, mas nós conseguimos resgatar aquelas pessoas e eu acho que essa é uma característica da Renas, né? Geralmente, onde tem os encontros, parece que dá uma baixada, mas o pessoal vai cuidar de alguns interesses. Um ponto que eu acho que é um entrave para a Renas lá no Amazonas são as distâncias, né? Eu não represento a Renas Manaus, né? Nós representamos o Amazonas, é um estado imenso, né? Quase de tamanho continental. Então, a Renas Amazonas é a pastora Neide, que está aqui na frente, que trabalha com índia, a pastora Luzinete, que trabalha com ribeirinhos, que está ali atrás. A Renas Amazonas somos todos nós, e as distâncias são muito grandes. Não é possível agora a gente dar a fala para as meninas para saberem. São aí alguns slides de nossas ações, né? Mas não é possível para saber qual o custo que tem para a gente pegar um barco, botar diesel e, numa distância enorme, fazer um trabalho social. Mas Deus tem suprido. O outro entrave, que quem começou a Renas, esse eu acho que é um ponto comum,
como a Jailma falou, não é aquelas pessoas que permanecem, mas eu acho que é isso que é o interessante da Renas. Ela não perde a essência. Outras pessoas estão aqui, trabalham um pouco e vão fazer os seus outros interesses, mas as outras continuam e vai continuar. Esse é o maior entrave. E eu acho, e uma coisa que, a partir deste encontro, quando nós chegarmos lá, nós queremos focar, são as igrejas, porque lá no Amazonas, em Manaus principalmente, as igrejas elas ainda não têm essa coisa da visão social, da missão integral da igreja. A gente vai falar com o pastor, vamos ser daí a igreja para o poder público, para fazer uma escola aqui. Ai, irmã, que é isso? A escola? A igreja passa a semana inteira fechada, as salas toda equipada, só funciona na escola dominical. Irmã, isso vai ser custo, vai ter que ter gente aqui para olhar. Então, os pastores ainda não têm essa visão de que a igreja, se um dia a minha igreja fechar, as pessoas aqui vão sentir falta, vão dar graças a Deus. Esse é um dos entraves ainda que a gente encontra, mas em nome de Jesus a gente vai vencer. Eu sou o Carlos Eduardo, e sou da Rede Falha e também membro da Remar. E um parênteses, que eu faço interessante é que tem pessoas aqui que há 9 anos que a gente se conhece, a gente chega aqui no encontro desse, se vê e parece que a gente nunca parou de se falar, né? Um negócio, é uma mágica interessante, o poder do relacionamento é algo interessante, né? E a gente vê a história das pessoas, prosseguindo com Cristo, o Leandro, também a Morgana, o meu amigo ali, o Leandro, dou glória a Deus pela vida dele, e pelo que Deus tem feito através da vida dele, Pastor José Marcos, que conheci recentemente lá em Marabá, isso é legal. Glória a Deus por isso. E assim, as dificuldades, vamos para lá para as dificuldades. Bem, a Remar ela é bem caçulinha, tem 3 anos em Marabá. A rede ela começou de um evento provocado pela Rede Falha, pela Convenção Batista de Carajás e pelo Projeto Ideia em Marabá. Então, nós falamos, poxa, já que a gente tem uma linguagem em termos de missão integral, já que a gente fala a respeito disso, então vamos fazer essa provocação para as demais igrejas. Então, convidamos todas as lideranças, fizemos uma estratégia lá meio maluca também, não, bora colocar cadeira para todo mundo aqui em cima, dizer assim, não, nós queremos te prestigiar, vá lá, pastor, tal, não sei o quê. Que a gente sabe que isso também tem sido, a questão da agenda pastoral ela tem sido empecilho para que a gente tenha esse encontro em rede mesmo, isso tem sido prejudicial para a gente. Mas só que, com a exemplo da Wilma, a familiaridade com a questão do assunto de missão integral, da ação social, não se tem. Tanto que eu ouso a dizer que nesses mais de 24 anos que eu estou em Marabá, nunca vi num púlpito um pastor falar sobre racismo. Então, é interessante que parece que não existe racismo, não é? Porque se nós estamos dentro de uma igreja e os irmãos negros com os brancos estão tomando ceia, então não existe racismo. Não é? Então, isso é uma mentira que tem sido perpetuada dentro da igreja e que impede e que embaça a nossa visão da realidade como num todo. Então, nós temos primordialmente essa dificuldade. E que acarreta diretamente de que nós façamos essa prática, essa inserção, essa incidência da rede dentro da sociedade. Nós temos hoje, por exemplo, as nossas reuniões, hoje aparecem 4 entidades, de tantas que naquele tipo de mais de 12, que naquele dia daquela convenção, daquele congresso, se fizeram presente e se dispuseram para que pudéssemos fazer algo mesmo pelo reino, e que pudéssemos fazer alguma coisa, disponibilizar para Cristo. Eu acho que
resumindo, né, acho que são as duas maiores dificuldades que a gente tem. Boa tarde mais uma vez. Meu nome é Petrúcia, para quem não me conhece, sou da Rede Evangélica do Terceiro Setor do Estado de Minas Gerais. O nosso desafio, primeiro, é porque a rede ela foi coordenada pelo James durante 13 anos, 12 para 13 anos. E aí, de repente, um homem, e de repente assume essa coordenação uma mulher. E a gente observa, uma das coisas que eu tenho observado, que a rede ela é afetiva. Se eu amo você, se eu gosto de você, o relacionamento da rede é muito mais fácil. Então, hoje eu estou fazendo esse trabalho de visita, não só de relacionamento, não só de face, mas de face a face. E, com isso, a gente tem conquistado, né, mais pessoas que retornem à rede. Né, esse é um desafio que nós estamos vencendo. Uma dificuldade. Né? A outra dificuldade é o convencimento de pastores para estar trazendo essa questão da missão, né, integral da igreja. Quando a gente vai falar, eles falam assim, olha, parabéns, o trabalho é fantástico, te dou toda a força e tal, mas assim, é uma força de palavra, não de fato, né? Então, essa dificuldade é essa efetivação da igreja. E como conselheira, eu sou conselheira estadual dos direitos da criança e adolescente, e na rede nós temos 3 conselheiros estaduais. E esses conselheiros gozam muito do privilégio do presidente, doutor Ananias, que nos delega muita coisa. E uma das delegações que o doutor Ananias nos deu é visitar o centro de internação para adolescentes. E isso tem me impactado tremendamente, porque eu não sei nos outros estados, mas seria importante que conselheiros de outros estados que tiverem essa oportunidade de visitar centro de internação, fizessem uma pesquisa. E a pesquisa que a gente tem feito, que 70% dos adolescentes que estão internados no centro de internação são de filhos de crente, eles se dizem cristãos, né? Então, é outra coisa que a gente está na rede buscando sensibilizar os pastores para olhar para essa juventude. Por isso que eu queria ter conversado com o Ronilson, mas, infelizmente, não tive oportunidade, porque os encarcerados são nossos irmãos. Esse é um dos desafios tremendo que a rede tem, e nós estamos assim na luta. Depois eu vou falar outros desafios. Bom, a gente pode perceber alguns pontos comuns. De fato, é interessante isso. Quando você tem um projeto comum, e Bola na Rede foi um projeto comum, ele foi um mobilizador, foi um aglutinador. E essa é uma questão para a gente pensar enquanto RENAS nacional. Até que ponto propor projetos, ações conjuntas que facilitem essa aglutinação? E se de fato é esse mesmo o nosso papel? Se esse é um caminho, e a gente percebeu que o Bola na Rede promoveu essa aglutinação. A outra questão das distâncias, e eu não sei como nós vamos vencer isso, que as distâncias estão aí. Ok, as mídias sociais facilitam essa aproximação, esse encurtamento das distâncias. Pode ser uma alternativa? Ok, vamos pensar e criar algumas mídias nessa direção. A respeito de chegar mais informação, mais capacitação, a RENAS tem um compromisso de disponibilizar essa capacitação, e o segundo desafio é fazer chegar essa capacitação. E daquilo que eu entendo, do que ouvimos aqui, da nossa caminhada na área social, ter a igreja como parceira nessa caminhada, e eu diria, a igreja significa ter o seu pastor, ter a sua liderança. E a gente se sente
muito feliz quando encontra um pastor e uma liderança que caminha, entende e nos incentiva e coopera. Mas a grande maioria não é assim. Entendo que um dos trabalhos da Renas, um dos desafios da Renas, é justamente nesses encontros ter uma maior presença de pastores. Para que isso que nós conversamos aqui durante esses dias, e vamos continuar conversando, chegue até eles. Então, eu faria um apelo, não vamos desistir dos pastores. E um apelo, eu diria, um encaminhamento que Renas poderia fazer aos seminários teológicos e às faculdades teológicas, que haja a matéria de ação social nas suas grades curriculares. Que seja uma forma do assunto ser abordado. Enfim, nos congressos de pastores, nas convenções batistas, nas convenções presbiterianas e todas as outras denominações, que se abra a um espaço para que esse tema chegue, para que essa abordagem chegue, porque, sendo assim, isso vai facilitar muito o nosso entendimento, a nossa caminhada como organização. Enfim, os desafios são muitos e a gente pede a Deus que nos dê toda a condição para que a gente possa alcançá-los. Então, por essa razão, nesse momento, como um encorajamento, como um compartilhar, no sentido de nos incentivar mutuamente, queria que cada um de vocês compartilhasse agora, então, uma conquista. Aquela que você diz, olha, isso significou muito na nossa caminhada como organização, como Renas estadual. Então, que você fale isso agora, nos anime, nos incentive, nos abençoe. Por favor, começando, passar o microfone. Uma das coisas muito boas que aconteceu é a existência da rede ali na região do norte de Minas, né, no sentido de atuação. Eu parabenizo a coordenação, porque ali é matar um calango, não é um leão, não, porque lá não tem nem leão, né? Cerrado já viu. Então, assim, eu tenho um grande carinho, porque é uma região que eu nasci. Apesar de eu morar em Curitiba, eu sou apaixonada pelo norte de Minas, pela minha cultura, por tudo aquilo que eu pude conhecer. A igreja, o qual me sustenta há 15 anos, está lá na minha cidade, né? E assim, a grande alegria é ver que nós, como um pouquinho, né, de rede, como parte, tem a rede do terceiro setor, que eu acredito que faz um grande trabalho, mas ali, naquela região esquecida, a nossa grande vitória é que nós estamos indo para o 2º Fórum de Enfrentamento à Violência e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes do Norte de Minas. O primeiro foi o ano passado, lá na nossa cidade, no lançamento da rede, né? E a outra coisa é que nós conseguimos treinar 132 pessoas através do projeto José. Com isso, a gente tem entrado, né, temos tido a oportunidade de estar nas igrejas através do projeto, mas a gente precisa caminhar muito ainda, né? Semana passada, eu recebi um recado de uma menina que ela fazia direito, cursava direito, e agora ela já é advogada e está morando em Brasília. E ela participou da primeira capacitação Bola na Rede, que nós fizemos lá no centro comunitário da nossa igreja. Eu nem lembrava mais disso, né? Eram 9 ou 10 pessoas, dessas 3 ou 4 ficaram com a gente e outras foram se agregando nos 4 anos que trabalhamos Bola na Rede. E aí ela mandou um recado dizendo assim, aqui em Brasília vai haver um fórum, um congresso, alguma coisa, e vai ser discutido o tema abuso sexual de crianças. Lembrei daquela capacitação. Por favor, mande material, porque eu fui a única advogada que topou falar no assunto.
Aí eu falei, poxa, louvado seja Deus, porque essa menina, ela era uma estudante ainda de Direito, hoje é uma advogada e está levando a nossa voz, está multiplicando num congresso de não sei quantos, né, participantes, ela está levando, e aí eu mandei todo o material que a gente tinha por e-mail dela. Então eu penso assim, que é uma semente, a Renas é uma semente que vai lançando, e Deus vai dando realmente o crescimento e os frutos. A gente pode não enxergar agora, mas vai enxergar em algum momento. Nós temos, graças a Deus, essa confiança. Meu pastor, graças a Deus, é uma pessoa que confia na Renas, apoia. Na Convenção Batista do ano passado, fui eu quem falei na Noite de Ação Social por causa da Renas, não por mim, mas porque você representa a Renas. Silas também tem sido muito convidado para falar em muitos lugares. Onde se fala missão integral, o pessoal procura a gente da Renas. Então, eu penso que isso é uma forma de avanço. Uma das coisas que mais me admira na Repaz do Paraná é que vários líderes entenderam a ideia e os conceitos de rede e não se limitaram a ficar só na Repaz. Então, o que aconteceu? Que vários deles se levantaram e criaram outras redes. Então, o Bira fez a rede Reage de prevenção à questão da drogadição, que promove fóruns toda hora, eu nem consigo ir em todos eles. Aí o Werner fez na questão ambiental toda uma proposta para a igreja, as pessoas cuidarem da questão ambiental. E aí eu sempre esqueço algumas coisas, de tanta coisa que surgiu, mas tem um GT de Políticas Públicas, que já editou uma cartilha e que se reúne sempre de novo, mesmo apesar da coordenação geral. Às vezes, eu falei antes que ela enfraqueceu, esses grupos continuaram funcionando independentemente dessa coordenação geral. E recentemente, eu estou ali na CRIDAS, né, que é a Instituição de Abrigo de Crianças, e a gente foi eleito por Conselho Estadual por uma articulação da rede de instituições de abrigo que surgiu também em função dessa ideia de trabalhar em rede. Então, a gente vai conquistando espaços que são coisas boas que a gente consegue fazer e foram resultados não planejados, isso não foi intencional, isso foi acontecendo porque as pessoas viram as necessidades e viram as soluções. E, para mim, assim, é o mover de Deus também no meio do seu povo, providenciando soluções. Acho que uma das grandes conquistas da gente aqui em São Paulo foi o desenvolvimento das pessoas. Nós temos assistentes sociais que não eram assistentes sociais quando vieram para a rede. Nós temos advogados que hoje são advogados e não eram advogados quando vieram para a rede. E outros irmãos. Outra coisa importante que, a meu ver, é importante destacar aqui, é que a rede ela só pode ser forte se as organizações que fazem parte dela são fortes. Se a gente tem uma rede muito forte com organizações muito fracas, alguma coisa está errada. Se a gente tem organizações muito fortes e uma rede muito fraca, alguma coisa está errada também. E isso tem acontecido. Nós temos organizações que se fortaleceram a partir do envolvimento da rede. Eu até quero citar aqui a Rede Conter. A Rede Conter é uma animação a partir de uma organização que a Comunidade Conquista. Eu espero que meu amigo Gustavo, que vai se formar em serviço social, possa fazer aí, balançar a mão aí, porque ele é um grande parceiro, faz parte do grupo gestor, mas é uma experiência muito positiva. Ela inclusive, está com a gente aqui. Uma outra coisa que eu quero destacar é a integração da rede com outras redes, e inclusive nos espaços de discussão interreligiosas, viu, gente? A gente não pode dialogar só com os irmãos, não. A gente tem que aprender a dialogar com os outros. Aliás, eu aprendo muito com os outros. Eu aprendo muito com os irmãos e prestigio esse aprendizado, porque se eu não aprender com o irmão, vou aprender com quem, né? Primeiro com os irmãos. Depois eu gosto de aprender também com os outros, que são diferentes na sua ideologia religiosa, na sua fé. E hoje a gente tem um relacionamento reconhecido e muito forte com a Rebrates, que é a Rede Brasileira do Terceiro Setor. A gente tem assento lá. A gente tem um relacionamento muito forte com a AB, inclusive a representante da Comissão do Terceiro Setor está com a gente aqui, daqui a pouco vai fazer uma oficina sobre a 1319. Nós temos assento na Associação Comercial de São Paulo, na Comissão do Terceiro Setor. A gente tem assento
nas comissões de discussão interreligiosas de alguns outros coletivos, e também uma participação muito grande com redes que estão na ponta. E aí eu cito a rede social do centro, onde a gente tem uma articulação e tem uma participação. Então, eu quero destacar o desenvolvimento dos indivíduos, o fortalecimento das organizações e a participação na horizontalidade com outras redes. Isso é uma grande conquista, e eu acho que se a gente continuar conquistando isso aí, as coisas vão caminhar bem. Agora, eu só quero perguntar aos meus companheiros aqui, eu quero fazer uma pergunta rapidinho. Onde é que a gente toma vacina para que depois do encontro a gente não caia um pouco? Porque eu estou com medo, viu? Porque o encontro passou em São Paulo. Bem, eu sei que a mesa posta aí vai ficando todo mundo ansioso, mas daqui a pouco a gente termina, né, Silvia? Eu acho que no Rio, uma coisa que nos diferencia, o Rio tem uma relação, tem um envolvimento entre as pessoas que é muito forte, o que tem mantido a rede com essa firmeza. A gente tem um diálogo sempre mas também de face a face, viu, Petrúcia, lá? Porque assim, a gente tem um e-grupo que a gente mantém as nossas informações, os contatos. A gente precisa de alguma coisa, a gente coloca na rede e alguém sempre dá a orientação. Sei lá, aparece alguém que precisa de uma internação, então entra na rede. Então, a troca de experiência, a troca de tecnologia social, o compartilhamento, o relacionamento, eu acho que é a coisa mais forte no Rio. Quem está aqui do Rio, até queria que o pessoal do Rio ficasse em pé, estando mais forte na região. Mas quem é do Rio pode ficar em pé, por favor, aí? Pessoal do Rio? Quem é do Rio aí, né? Então, obrigado, viu? Então, no Rio, eu acho que quem está aqui testemunha de como a gente troca. Todo mundo no Rio já foi na entidade quase que do outro fazer ajuda e trocar a tecnologia social. Uma orientação, um apoio, uma ajuda, um recurso. Isso é forte entre nós. Ontem mesmo, alguém aqui que é de Angra quer fazer uma atividade lá num projeto, procurar o Minho Benjamin, e a gente já fez uma agenda e vai lá, então, fazer. Então, assim, é dessa forma que a gente tem se apoiado. E um diferenciamento é esse. O recurso que a gente tem aporta sempre para o outro. E só para destacar, no Rio a gente tem a Visão Mundial Rio, que é forte lá, a Compassion, a Sociedade Bíblica, a Junta de Ação Social da Convenção Batista, o Departamento de Ação Social da Convenção Batista, as pastorais sociais, várias da Igreja Metodista, a Rede Falha, a Jocum, várias igrejas, como a Betânia, que está aqui, aí com Lindoval, a Cada Viva, e pessoas que estão chegando, que se estão aqui já estão na rede. A Adriane lá na Casa Semente, né, o Felipe lá com a Casa Redenção. Então, tem gente que está aí, que vai chegando, que não é formalmente da rede, mas que está aqui, a gente já considera como estando conosco também. O Espaço Voal, o Seminário Betel, e pessoas que tem, além das organizações, tem várias pessoas que se articulam e estão conosco lá também em nosso espaço. Os conselhos também é uma área de atuação da própria Renas, e a gente então celebra isso. A relação entre as pessoas, que é de fato, esse relacionamento é muito forte entre a gente, é afetivo, e as trocas das tecnologias que têm de fato contribuído muito nas ações que as várias organizações e igrejas desenvolvem e que contam com esse apoio mútuo de pessoas e dos recursos das várias organizações. Acho que esse recurso é o que a gente mais celebra e que a gente quer, portanto, ampliar. E quero destacar a figura do Benjamin. Fica de pé de novo, Benjamin. Benjamin é do Bola na Rede. A agenda do Bola na Rede hoje é a agenda principal da Renas do Rio, é o eixo, como o Silvio chamou a atenção, é o eixo que conduz a Renas do Rio. E na última reunião agora, um pouco o Benjamin, que já é o coordenador do Bola, vai ser também o coordenador da rede, junto com a SIC da Sociedade Bíblica. E temos uma agenda em novembro para traçar a agenda da rede para o ano que vem, para além do Bola na Rede. Mas a agenda hoje está muito marcada pela presença do Bola na Rede. E Benjamin é o novo coordenador, portanto, do grupo. Bem, uma das coisas que eu quero destacar na Renas Amazonas é exatamente o que o Clemir falou, essa união, essa divisão, essa troca que existe entre as instituições que estão dentro da rede. Esse é um ganho muito bom. E como eu falei antigamente, todo mundo fazia as coisas, a ação social, as igrejas faziam, as ONGs evangélicas, mas cada um no seu quadrado. Aí a gente mora longe. Lá em Manaus a gente desceu, falando, além de feio, mora longe. Então, a gente mora longe, feio desunido não dá, né, gente? Aí não dá mesmo. Uma coisa que, falando em Bola na Rede, que é um braço da Renas, uma coisa que eu quero destacar, e foi um ganho. E algumas pessoas acompanharam na mídia, apesar da mídia ser um pouco perigosa, né, Clemir, que distorce as coisas, nós tínhamos lá, no Amazonas, uma cidade chamada Quari,
a distante 3 dias de barco de lá, em barco bom, e lá havia um prefeito pedófilo. Esse prefeito mandava chamar as meninas, ele abusava das meninas e era uma desgraça para aquela cidade, uma desgraça. Cooptar a igreja, ninguém conseguia falar contra o prefeito dentro das igrejas. E, através da Renas, eu fui a uma reunião em Brasília, num mês de dezembro, não lembro exatamente o ano, e eu falei com a Angélica Goulart, aquela que o Wellington recitou aqui, acho que foi o Wellington que me proporcionou aí nessa reunião das igrejas evangélicas, quase que neopentecostais. Irmãos, e eu falei com aquela mulher, lá no plenário, eu falei sobre esse prefeito, que ninguém conseguia tirar esse homem. Ninguém, ele olhava, o staff dele passava na rua, olhava uma garota de 12 anos, 11 anos, prefeito, é linda, disse, traz para mim, e trazia. Uma desgraça. E o juiz, ninguém conseguia. Eu falei lá nessa reunião, tinha várias lideranças evangélicas, eu falei como Renas, Amazonas, Bola na Rede, né? E depois a Angélica Goulart falou comigo, ela disse, não fique preocupada, nós estamos sabendo, e assista o noticiário que você vai ver. Irmão, a partir daquele mês, desencadeou um negócio tão feio para aquele homem. O resultado disso, ele está preso, as pessoas que captavam as crianças já pegaram 15, 16, 20 anos, vão ficar muitos anos na cadeia, e se ele estava na beira do barranco, a gente ajudou ele a empurrar o barranco abaixo, com certeza. Esse foi um ganho, né? Porque ele deixou de abusar as crianças ali. As crianças agora... Eu fui, ano passado, na Copa, eu fui lá perto, e as crianças colocavam na camisa assim, os adolescentes, eu sou 1.4. Eu digo, menino, o que é isso, pelo amor de Deus? Não, tia, eu dizendo que eu tenho 14 anos, o prefeito não vai, não, eu já sou velha para ele, eu sou velha, não gosta de menino assim não. Então, graças a Deus, essa é uma conquista nossa, da Renas e do Bola na Rede, que pelo menos um abusador está fora de circulação. Deus é bom. Dentre esses poucos anos que a gente já está se movendo e articulando em Marabá, mas eu acho que uma das grandes conquistas foi a abertura das igrejas para a gente, né, mediante ao tema de ação social que antes não tinha familiaridade nenhuma dentro das igrejas, a não ser a questão da cesta básica, e hoje nós temos essa abertura a ponto de alguns pastores deixar que a gente leve capacitação para dentro das igrejas, instrumentalização, já levamos oficina de abuso e exploração sexual, já levamos uma oficina sobre políticas públicas, inclusive o Reinaldo do MJ Pop foi a Marabá, e tem um grupo de MJ Pop lá hoje, não é também. Nós, dentro tem uma igreja, não é, que a gente já incluiu na Escola Bíblica Dominical o assunto Missão Integral, não é? Inclusive, eu estive sendo facilitador numa disciplina de cosmovisão que o pastor Lavo, não é, me indicou para essa igreja, para que eu fosse esse facilitador. E a outra tipo, uma conquista nossa, hoje nós sermos facilitadores também da formação do Conselho de Segurança Alimentar em Marabá, que não existe, e tem uns 3 vereadores que estão apoiando a gente nisso, e também já tem alguns atores da sociedade civil que também que já faziam a Feira Livre Marabá, já tinham uma ação com relação à segurança alimentar, também já convidaram a gente para a reunião, para estar participando, e também querem abraçar o conselho, e eu acho que são coisas que, com pouco tempo, mas que eu acho que nós consideramos uma conquista, assim, enorme, né? E glória a Deus por isso. Bom, as conquistas da rede em Minas, uma delas foi o curso de serviço social dentro do Isabela Hendricks, nasceu dentro da rede, uma necessidade da rede. Inclusive, nós temos bolsa para, né, já formamos vários assistentes sociais, né? Outra conquista é o reconhecimento do poder público, inclusive nos convidando a capacitações várias, né, na área de tráfico. Hoje nós temos uma pesquisadora na área de tráfico, ela faz parte do comitê estadual, no Comitrate, o comitê estadual
de atenção ao migrante, veio todo apátridas, enfrentamento ao tráfico de pessoas, ao trabalho escravo. Então, nós temos uma pesquisadora, inclusive, faz parte da equipe do professor Durval, da PUC Minas, né? Faz trabalho com migrantes. Hoje nós estamos também atendendo alguns migrantes haitianos ali, né? Em função dessa parceria com o Comitrate, né? Temos também participamos na coordenação do FEVICANG, que é um fórum também estadual de enfrentamento à violência sexual contra criança e adolescente. Esse fórum ele já elaborou um protocolo de humanização, criando hospitais de referência em em Minas Gerais, em vários outros países, em vários outros estados. Doutora Maria de Luz Santa Gema faz um trabalho muito bacana em parceria com a Polícia Civil. Então, nós temos assim várias conquistas, né? Inclusive, damos muita capacitação no Senai, em seminários, né? E hoje nós temos na rede, né, essa solidariedade de quem tem especialistas ali está fortalecendo o outro, né? Hoje nós temos umas 6 pessoas, né, que estamos ali capacitando outras pessoas, 2 consultores do Claves, dentre eles eu sou uma delas, né, eu e o Ivan, né? Então, e outra coisa que nós estamos como conquista é mobilizando uma rede de oração, mobilizando o ciclo de oração da Igreja Assembleia de Deus, os Gideões Mirins, são crianças orando por crianças, Desperta Débora, e outros irmãos que têm esse ministério de oração, porque os desafios são muitos. Obrigada, que Deus nos abençoe. Graças a Deus. Com certeza você que está aí e ouviu se identificou, tanto com os desafios e necessidades, como também com vitórias, com avanços. E nesse momento importante para nós, que todos se sintam incluídos e parte dessa grande rede. Então, nesse momento, eu passo a fazer a leitura das redes aqui presentes. E à medida que eu anunciar a sua rede, queria pedir que ficasse em pé. Os representantes dessa rede, depois pudessem sentar e, sucessivamente, vou chamando outras redes. Então, gostaria de chamar que se colocasse em pé pessoas que participam da rede evangélica de terceiro setor de Minas Gerais. Você e Soraya. Outros vão chegar à noite, Soraya, à tarde, aqueles não sabem. Mas que bom, vocês estão aqui. Obrigada. A rede evangélica do Paraná, Repaz. Além do Guerra, de Patrick, quem mais? É verdade. Muito obrigada, podem sentar. Renas, Rio de Janeiro. Clemire, os demais que já tinham se apresentado. Obrigada. Renas, Bahia. Obrigada. Renas, Amazonas. Muito bem. Renas, Ceará. Muito bem. Renas, Minas Gerais, Salto do Peixe. Obrigada. Renas, Marabá. Além do Eduardo, sua esposa, Areta. Obrigada. Renas, São Paulo. Muito obrigada. Renas, Rio Grande do Sul. A Sandra está aqui conosco. Obrigada, Sandra. Renas, Pernambuco, Mãos que Ajudam. Muito obrigada. Renas, Sergipe. Muito obrigada. Renas, Rio Grande do Norte. Muito obrigada. Renas, Maranhão. Gostinha. Obrigada pela presença. Rede Mãos Dadas. Aí. FEPAS. Rede Fale. Rede Babi Solidária. Rede CAD. Rede Cibuc. Igreja Batistas do Ceará. Action Brasil. Rede Aleph.
Vocês perceberam que tem alguns que são de várias redes, né? Isso, muito bem. Isso para nós é muito precioso. Isso está muito relacionado com um dos objetivos da nossa rede, que é nós estarmos organizados em rede. Então, eu quero convidar todos a se colocarem em pé e nós vamos orar, agradecendo por essa experiência de ser rede. Deus nosso Pai, nós te agradecemos porque o Senhor nos criou assim. Nos criou para nos fazermos um com o outro, para estarmos juntos, nos apoiarmos, nos exortarmos, nos cuidarmos, nos incentivarmos, nos encorajarmos. E obrigada porque essa figura da rede simboliza tanto isso, Deus. Os nós unidos, formados, e todos eles unidos no vínculo de Jesus Cristo. Muito obrigada, Deus. Te agradecemos por cada rede aqui representada, por cada grupo, Deus. Fortalece esses grupos, esses irmãos. Renova o ânimo, Senhor. Obrigado pelos desafios. Obrigado pelas dificuldades também vencidas e supridas. Obrigada, Deus, pelos frutos de cada rede, em cada lugar. Como vimos aqui, frutos que ainda talvez não venhamos a colher, mas que no tempo certo eles florescerão. Obrigada, Senhor. E clamamos mesmo, Pai, que mais redes se façam, que mais redes se unam, que mais redes aconteçam, para que mais e mais pessoas sejam incluídas, Deus. E pedimos por cada um desses coordenadores, gestores, que sejam fortalecidos por Ti. Pedimos por visão, entendimento. Pedimos por sabedoria, como lidar com as pessoas, como conviver com as diferenças. Pai, nós clamamos assim e nos entregamos às Tuas mãos, para que, de fato, o Teu nome seja glorificado, para que vejam as nossas boas obras e glorifiquem o Teu nome. E nós oramos assim, em nome de Jesus e para a Tua glória. Amém, Senhor. Amém. Obrigada. Obrigada. E agora nós teremos um café em rede. Então, qual é o desafio agora? Nós vamos nos unir em redes. Então, as redes locais, estaduais, as renas estaduais, se ajuntem, formem aí um círculo, ponham as cadeiras e pedimos que 2 representantes de cada renas estadual vá até a mesa e você vai compor um prato para levar até os demais. Alguém cuida do café e outra pessoa compõe o prato. Então, pedimos as redes estaduais se reúnam em grupo, organizem as cadeiras. Não se sirvam ainda, é para ser algo comunitário, tá? É uma experiência em rede, um café em rede. Então, se unam nas diferentes redes aí estaduais, por favor.